simples, eu nasci rico. É fácil quando você nasce rico. Eu nasci com sorte, com sucesso, porque senão você não tinha vencido 70 milhões de espermatozoides. Então Sim. você já tem sucesso, Uhum. né? Então, e aí você precisa acrescentar nisso humildade. Como é que você faz isso? Lembrando que você é só uma porrinha que deu certo. E aí você começa a usar essa humildade e a gratidão porque você nasceu. Agora você tem espiritualidade. Então eu não acredito que ninguém começa do zero. Não tem zero. Eu comecei já no topo. Eu tinha Deus. Então, Jesus. Então, Jesus não foi embora, não. Ele habita em você. Então, eu já nasci com essa parceria. Então, isso não é começar do zero. Isso é começar gigante. Só que aí você precisa de informação. Como é que você pega isso? Com mentoria. Onde é que você pega a mentoria? Copia. E eu tinha uma mentoria extraordinária, que assim, top das mentorias. Eu tinha a mãe. Eu ouvia a mãe. Ninguém gosta de você mais que a sua mãe. Energia feminina dentro de casa, que orienta, que dá direção, que te deu vida e cuida da vida. Eu comecei a ouvir. Eu comecei a empreender a partir dali. Então, na realidade, eu copiei o que a minha mãe fazia. Ela não sabia ler e escrever. A nossa condição social era instalados numa favela e nem por isso nos impedia de ajudar o próximo. A gente ajudava com comida os vizinhos que tinham vergonha de buscar o final de feira. Final de feira é sensacional. Jogam fora porque não vale a pena levar de volta. Eles doavam aquilo pra gente. A gente com aquilo alimentava a família e os vizinhos. Ou seja, eu já servia lá. Eu já empreendia lá, porque empreender, do meu ponto de vista, não é ter um CNPJ. É ter um comportamento que gera energia, gera positividade, ou seja, gera possibilidade de ajudar o outro. Empreender é servir o próximo. Então, a minha mãe fazia isso sem saber ler e escrever como diarista. E eu copiava. Então, na realidade, quando a minha mãe foi embora, eu tinha 7 anos e meio, mas eu já estava pronto. Por isso que eu digo que eu nasci rico. Com sorte e sucesso, eu só não tinha o dinheiro. Gente, esse é o menor dos problemas. Por isso que nessa hora que eu falo, não tem pobreza que resista 16 horas produzindo. Aí você ganha dinheiro. Você quer ter 2 smartphones, 2 casas, 2 carros? Ah, não quer? Então tudo bem, não precisa produzir não, tá? Agora, se você quer ter alguma coisa a mais, quer ter um filho numa boa escola, então aí você precisa produzir mais, tá? Com 6, 7 horas, 8 horas só não dá. Por quê? Porque você consome 24. A sua família consome 24. Como é que você consome 24 horas de energia e quer produzir 6? Isso eu aprendi com a minha mãe. Ela produzia muito mais. Ninguém precisa mais que 8 para dormir. Então é ali que começou a minha escola. Então dali eu vim para cá. Dali eu ensaquei carvão como empreendedor. Eu comecei a empreender com 8 anos, porque empreender para mim era ter atividade produtiva. Então eu produzia ensacando carvão. Eu era importante porque eu conseguia pôr café da manhã em casa. Depois eu continuei sendo um ser humano importante porque o tempo todo eu fazia para atender outro ser humano. Então, a minha vida toda eu fui importante. O dinheiro eu fui ganhando por consequência, mas ele nunca ficou maior que eu. Por isso que eu digo, quantas vezes você quebrou? Quebrou? Não, eu nunca quebrei, eu só fiquei sem dinheiro. Vai, volta, mas eu nasci sem dinheiro. Então qual é o problema? Por isso que é nessa hora que eu digo, gente, trabalha um pouquinho mais, produz um pouquinho mais, e que o dinheiro acontece, porque assim, tem dinheiro demais. Tem dinheiro demais. Olha esse mercado que vocês são bons na área de investimento, de financeiro. Cara, copia, vocês ensinam o tempo todo, o cara precisa aceitar ouvir. O cara, não é só ouvir o que nós estamos falando aqui, gente, é pôr na prática. Se cada vez que eu vejo um programa de vocês, quem ouvir colocar na prática, ele já acha um caminho. E ele vai entender que ele não é um banana, que ele não é um bosta. Ele é um ser humano extraordinário, mas ele está ouvindo coisas que não fortalecem ele. Ele tem que acreditar nele. Então, assim, não é mimimi, não. É vida real. Então, quando vem aqui, você vê que vocês estão prosperando porque vocês acreditam, mas produz 12 horas por dia, 16 horas por dia. Então, o primo rico, então, ele também nasceu rico. Agora, como é que faz para ficar rico? Para se manter rico? Trabalha 16 horas por dia. É o que vocês fazem. Então, gente, essa receita funciona em qualquer lugar do planeta. Você não precisa sair do seu país, do seu município, da sua casa, da sua profissão. Você precisa mudar a mentalidade e acreditar. Mas acreditar, como diz o VJ, acreditar, mas você tem que pôr paixão, que aí você põe o pé e Deus põe o chão.